Olá pessoal, esse é mais um podcast da Livro LTDA e hoje eu vim trazer para vocês a resenha, o review do livro As Valquírias, do Paulo Coelho. Esse livro, como eu havia falado anteriormente no episódio sobre o diário de leitura, que eu vou deixar aqui linkado embaixo, ele fala sobre a história do Paulo Coelho. Anteriormente eu não sabia o quão verídica era essa história, mas pesquisando aqui e por notas do próprio autor, descobri que esse livro realmente traz muito de veracidade, Esse livro tem alguns toques, de ficção, sim, mas ele traz muito da autenticidade da passagem do autor mesmo. Acontece que o autor, inclusive, ele se relata ter tido certa vergonha, certo receio de falar de tantos assuntos íntimos, da particularidade pessoal dele. Então, o que leva a crer que esse livro tem muito de autoral. A gente não sabe tem muito de real, A gente não sabe o quão real ele até onde ele é real, até onde ele é ficção, mas a gente já sabe que alguns personagens tiveram o nome modificado, para a questão da história, e que algumas histórias foram modificadas também, mas a gente não sabe até onde isso foi modificado. Basicamente, o livro fala sobre um anseio pessoal que o autor, Paulo Coelho, tinha nessa época de conhecer o seu anjo, que ele chama de seu anjo. E ao decorrer do livro vai ter uma viagem dele. Antes disso ele se encontra com o mentor dele. Depois tem uma viagem dele com a esposa à procura desse anjo. O livro conta nessa procura vários episódios, a maioria dele com a esposa. Esse livro fala muito da aprendizagem dele nesse período, nessa jornada, vamos dizer assim, e fala também muito da aprendizagem da esposa. Conta como havia incompreensão de ambos os lados, conta os problemas de um casamento, o que acontece quando você tem uma pessoa do seu lado que não está muito afim do que você está fazendo e faz meio que por obrigação, entre aspas. Também tem a questão, quer mas não quer, ela queria estar com ele, mas não queria estar com ele na busca dele, queria estar com ele na presença dele, Queria estar fazendo outras coisas, cria em outras coisas, e ela traz a visão cristã nesse livro. Logicamente, uma visão cristã de uma cristã que acabou absorvendo algumas coisas do ocultismo ou da magia que o Paulo Coelho buscava nesta jornada. Mas ela acaba traduzindo isso para o meio cristão, trazendo isso para o meio cristão católico dela. Isso bate no ponto que eu falei anteriormente, que muito do Paulo Coelho, muito nas entrelinhas, embora o que ele fala ali seja de espiritualidade mais ampla, não tem uma religião, trabalha até com mitos, personagens da mitologia, etc., que ela não crê por si, mas ela traz uma tradução, essa personagem da esposa dele, traz uma tradução disso para o cristianismo, uma adaptação, vamos dizer assim. E nessa jornada eles encontram as Valquírias. O que são as Valquírias? Eu dei uma pesquisada aqui, são personagens da mitologia. Essas Valquírias, falando assim como deidades, como divindades, elas eram divindades responsáveis por escolher os guerreiros que iriam morrer em batalha e levá-los para uma espécie de paraíso, para o castelo de Orim, que na mitologia seria o equivalente ao Deus, ao Deus cristão, que seria o Deus mais poderoso, assim. Tem outros deuses, mas esse seria o Deus principal, que em outra mitologia seria o equivalente aos Zeus e por aí vai. Então, essas são as Valquírias. E as Valquírias, ela tem uma espécie de sedução. Elas são muito
elas seduzem muito, né, as pessoas. Então, além dessa questão do brincar aí com a morte, levar também ao paraíso, a mesma pessoa que escolhe que vai morrer é quem escolhe que vai para o paraíso. Então tem aí o anjo da morte, né, vinculado, fazer um paralelo, né, e a mesma pessoa é que seduz. Então, fazendo um paralelo aí, seriam as divindades, as personagens que seduziam os guerreiros à morte e levaria ao paraíso. É toda a sedução que está em volta disso, né? Morte, paraíso, a morte por um orgulho, né? Por um valor. A morte não é mais não seria, na verdade, não é mais, mas não seria à época um motivo de acabar tudo, de tristeza. Seria um motivo de orgulho até para os guerreiros, né? Que morreram em batalha. Então, as Valquírias, o mito das Valquírias, ele tira muito a culpa da morte do guerreiro que não foi não tão bem em batalha, do exército que não foi tão bem em batalha, que perdeu, e coloca isso como culpa das Valquírias, né, que escolheram aquele já estava destinado a acontecer, elas já haviam escolhido isso, e tanto tira a culpa que essas pessoas depois seriam levadas a uma espécie de paraíso, que seria o castelo de Orim. Tá, dito isto, as valquírias que estão aqui no livro são um pouco diferentes, né? Já o mito ele evolui um pouco e depois ele passa, né, historicamente, a deixar de ser deusas, né, divindades, e passa a ter referências, tem muitos poemas, muitos textos históricos que referenciam as valquírias como pessoas, né, que teriam as mesmas funções, mas seriam pessoas, humanos, né, não seriam mais divindades. E no livro, as valquírias, elas são pessoas, né? Então ela está referenciando a essas valquírias históricas, da evolução do mito, não do mito original, tá bom? E durante essa jornada, o casal acaba conhecendo essas valquírias. Antes até conhece um outro aprendiz, né, do mesmo mestre do Paulo Coelho. Esse aprendiz, ele já sabe alguma coisa e tenta ensinar isso ao Paulo Coelho através de sua esposa. E a gente vê até uma relutância do Paulo Coelho de aceitar esses ensinamentos, que ele chama de ensinamentos básicos, mas que depois ele vê que eram ensinamentos válidos sim, e que o que fazia ele não ter se atentado àquilo ainda era simplesmente o orgulho, né? Então a gente vê aí o orgulho impedindo o aprendizado espiritual, num primeiro momento. E aí se desenrola a história, o casal aprende muitas coisas, passa por algumas situações perigosas, com risco de vida inclusive, e disso tira algumas lições. Mais à frente do livro eles conhecem as valquírias, e agora a personagem da esposa do Paulo aqui vai trabalhar aí com orgulho, com o ciúme, e com esses sentimentos. Então ela vive ali um conflito. Agora ele deixa de estar conflitado, ela passa a ser a conflitada, e ele assume um papel mais de mestre e ela de aprendiz. E nisso se passa boa parte da história do livro. É um livro de uma leitura bem rápida, tá? E no final ele acaba encontrando o anjo dele, acaba se comunicando com o anjo dele. O ponto em questão é que ele não se encontra com o anjo dele da forma que ele esperava. É uma forma inesperada que muitas vezes ele não teria percebido, mas que ele percebe pelo aprendizado que ele teve durante essa jornada. Então, o aprendizado, todas as poucas e boas que ele passou, todos os riscos de vida que ele passou, esses aprendizados que ele tirou disso foi o que foi responsável por ele conseguir identificar o anjo dele, entre aspas, né? E, embora o autor diga que essa história é muito diferente dos livros mais famosos dele, como O Alquimista e como A Bruxa de Porto Belo, essa história traz uma semelhança muito grande com O Alquimista, né? Tem um pontapé inicial espiritual, tem todo um decorrer da história com uma jornada aí de
trancos e barrancos, né? Onde se tira muitos ensinamentos espirituais. E daí, no final, se encontra o objetivo, né? E o objetivo ele vem da forma mais inesperada. Então, nesse sentido mais amplo, ele é muito parecido sim com o Alquimista, pelo menos, tá? Com a Bruxa de Porto Belo realmente é bem diferente, mas com o Alquimista parece muito. Logicamente, a história em si é bem diferente, né? A forma com que isso é contada também muda um pouco, não muito, mas muda. O Paulo, ele escreve sobre ele mesmo na terceira pessoa, mas, logicamente, tem aí todo o viés, né, do autor escrevendo sobre ele mesmo. Qual foi minha impressão final sobre o livro? O livro é um livro interessante, tá? Eu acho que vale a pena sim a leitura. Se você já leu o Alquimista, já não é um livro que eu diria tem que ler. Eu acho que o que tem que ler é o Alquimista mesmo, mas eu acho que é interessante a leitura, principalmente antes do Alquimista. Se você não leu ainda o Alquimista, leia esse livro antes, As Valquírias, e você vai pegar um pouco assim, vai absorver um pouco da escrita do autor, vai ver ali muitas coisas nas entrelinhas, e com isso você consegue prosseguir mais facilmente na leitura do Alquimista. O Alquimista, ele é mais impactante, né? Então eu acho que você lendo primeiro esse, você não vai se decepcionar. Se você ler primeiro o Alquimista, corre o risco de você se decepcionar um pouco com As Valquírias, porque a história não é tão impactante. É também, mas não tão impactante quanto o Alquimista, tá bom? Se vale a pena comprar o livro ou não, segue a mesma indicação da leitura, né? Então, se você já leu Alquimista, talvez não valha tanto a pena, mas se você não leu ainda, eu acho que vale sim a pena você comprar esse livro. Mais do que isso, né? Você lê esse livro. Não é um livro que você lê uma vez só, tá? É um livro que você pode ler várias e várias vezes e terá várias conclusões distintas nas entrelinhas, a interpretação. Com isso, eu acho que vale a pena você comprar, já que é um livro que você pode ler várias vezes, tá bom? Acho que é basicamente isso quanto ao livro. Quanto à leitura, é uma leitura rapidíssima, você consegue ler esse livro em um dia ou dois no máximo. É uma leitura muito fluida, né? Assim como o Alquimista também. E eu acho que você não vai ter muitos problemas lendo esse livro, né? Você pode não conseguir extrair tudo da primeira vez, mas a leitura em si, o que está ali explícito, é bastante interessante e fluido. Tá bom? Me fala aqui nos comentários se você já leu, o que você achou desse livro, o que é que faltou eu falar aqui. E se você não leu ainda, quais foram os livros do Paulo Coelho que você leu? Porque aí a gente consegue ter uma ideia qual que é o perfil, né, das pessoas que estão ouvindo esse podcast. E aí a gente consegue fazer também um conteúdo mais apropriado, se for o caso, tá bom? Eu acho que é isso, pessoal. Até a próxima. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, tá bom? Para você ficar por dentro aí dos próximos livros. Então é isso. Tchau, tchau.